Chegamos ao fim. Chegamos ao fim de Soldado Invernal e Capitão América. Ou seria Capitão América e Soldado Invernal. Tô brincando, é Falcão e Soldado Invernal, mas a série poderia muito bem mudar de nome. Aliás, ela muda de nome nos créditos, se você reparou bem. E chegamos ao 6º e último episódio de Falcão e Soldado Invernal, e eu tô aqui pra falar sobre o que esse episódio trouxe de relevante pros quadrinhos e explicar algumas coisas pra quem não lê quadrinhos principalmente e, enfim, contar o que rolou por aí, o que eu achei. Vamos lá. Mas antes disso, a lembrancinha de sempre... Almanac Guará, disponível no site oficial da Universo Guará, R$ 25,90 por mês, você recebe o Almanac em casa, frete grátis, e os assinantes podem concorrer a 2 PlayStation 5, que serão sorteados até o final de 2021. Confere o Almanac Guará, quadrinho nacional de qualidade, e vamos pro vídeo. Bom, chegamos ao fim da série e também chegamos ao fim da série de vídeos de Falcão e Soldado Invernal aqui no canal. Muito provavelmente eu voltarei a fazer um vídeo só por semana, pelo menos até sair Loki. Vocês vão querer vídeo de Loki? Vou pensar a respeito. Foi uma série excelente, eu achei inclusive melhor que WandaVision em vários sentidos, né, narrativos e de produção. Sei que muita gente vai me criticar e vai discordar disso, falando que eram duas séries com propostas diferentes, e eu não discordo disso, de fato eram, mas assim, em termos de iniciativa de seriado de TV, eu acho que Falcão e Soldado Invernal atendeu melhor algumas expectativas, principalmente de fãs que queriam ver esse universo Marvel dos cinemas depois do Thanos, né, porque o WandaVision ele foi muito contido, a gente teve ali algumas cenas no final que mostrava o que aconteceu nesse mundo pós-Thanos, mas em Falcão e Soldado Invernal a gente teve realmente, de fato, isso acontecendo de maneira bem abrangente, inclusive servindo como motivação dos vilões, né, os apátridas. Bom, de cara a gente tem a introdução aí do Sam Wilson agora como Capitão América, né, logo no início do capítulo, sem enrolação, e isso foi muito, muito maneiro. E eu acho que faz muito tempo que eu não vejo um uniforme tão fiel quanto essa versão da série do Capitão América do Sam Wilson em relação aos quadrinhos. Bota aqui, ó. Uniforme dos quadrinhos, uniforme da série. Muito parecido, muito próximo e ficou muito legal. Mas vamos enfim falar do Sam Wilson aqui. Ele foi criado por Stan Lee e Gene Colan, e sua primeira aparição foi em Capitão América número 117, em 1969. Ele, já como Falcão, se torna aliado do Capitão América depois que os dois se unem para derrotar juntos o Caveira Vermelha. E na época o uniforme do Falcão, inclusive, era bem diferente, era verde, parecia uma roupa fitness, e por muito tempo o Falcão foi considerado um personagem meio que lado C da Marvel, um terceiro escalão, o que é bem curioso se você pensar onde o personagem está hoje, principalmente na TV e no universo Marvel dos cinemas. Em determinado momento, inclusive, o Falcão chegou a ser escalado para uma formação dos Vingadores, única e exclusivamente por ser o único herói negro disponível, e ele achou aquilo um traje e resolveu sair da equipe na primeira oportunidade que teve. Isso foi mudando e aí o Falcão ganhou mais importância, né, a cada ano que se passava. Principalmente trabalhando ao lado do Steve Rogers, claro. E aí em Capitão América número 25 de 2014, já no 7º volume do Capitão América, ou seja, depois de várias vezes zerando a numeração de Capitão América, no número 25 a gente tem a estreia do Sam Wilson como Capitão América nos quadrinhos. Isso acontece porque depois que o Steve Rogers luta contra um vilão chamado Prego de Ferro, ele perde os poderes, ele perde o soro do super soldado e acaba envelhecendo quase que instantaneamente, porque o Steve Rogers já é bem velho, ele só se mantém jovem porque ele tem o soro do super soldado. E aí sem o soro, ele vira um velhinho. Como apareceu ele velhinho também no MCU, né? Apesar do contexto ter sido outro. Depois disso, o Steve passa algumas edições velhinho e encara alguns perigos, como por exemplo um ataque do vilão Arnim Zola, que a gente já viu no MCU, inclusive. Quem impede o ataque do Zola, um ataque mortal do Zola, é o Sam Wilson, e aí o Steve Rogers passa a reconhecê-lo como um sucessor digno, né, do manto e do escudo do Capitão América. Aí o Steve entrega o escudo pro Sam e os Vingadores aceitam ele, acolhem ele como novo Capitão América. Nos quadrinhos, o Sam ele fica pelo menos uns 3 anos, tá, como Capitão América, isso dura várias edições dos quadrinhos, e ele só larga a roupa e o manto e o título e o escudo em 2017. Ali antes um pouco da saga Império Secreto, que foi uma saga onde a gente viu o Capitão América se tornar lá o Capitão Hydra, né, se tornar um agente da Hydra e, enfim, uma série de rolos que aconteceu nessa época. E aí nessa época a revista do Sam Wilson como Capitão América durou 25 edições, ele já tinha participado de uma outra revista como Capitão América antes, mas essa versão mais recente foram 25 edições e coincidiu com o final de Império Secreto.
quando o Capitão América, né, o Steve Rogers, volta a si, depois de ser lá manipulado como Capitão Hydra, e aí o Steve Rogers volta a ser o Capitão América de fato, e a revista do Capitão América passa a zerar a numeração de novo, vira Capitão América número 1. Um pouco confuso, mas enfim, deu pra entender. Desnecessário dizer que o tempo de Sam Wilson como Capitão América foi recheado de vários momentos incríveis, né, vários momentos heróicos, várias lições, principalmente com muita carga política e social, como a gente também vê na TV aí durante, né, todo o discurso que ele dá, que inclusive é uma parte muito similar a um trecho do meu vídeo passado que eu mostrei, justamente com o Sam vestido de Capitão América dando o seu discurso pro povo. E aí hoje em dia o Sam continua ativo, herói, né, atuando como Falcão, sempre ao lado dos Vingadores e de outros heróis, em especial o Capitão América. Vale lembrar que nas HQs, antes do Falcão, antes do Sam Wilson, o Bucky também foi Capitão América. Ele decide assumir o manto depois que o Steve Rogers morre, ou aparentemente morre, lá em Guerra Civil, lá atrás, a Primeira Guerra Civil. Mas apesar de tudo, eu acho que infelizmente isso não deve rolar no MCU, a gente realmente não vai ver o Bucky como Capitão América. Mas enfim, muito legal, o Capitão América da série, o Sam Wilson agora usando, né, a roupa feita em Wakanda, as tecnologias compensando a falta do soro do super soldado, foi tudo muito bem feitinho, muito divertido e com uma pegada bem fantasiosa, como é pra ser normalmente em adaptações de quadrinhos. E aí na minha referência de número 2 desse vídeo eu quero falar da Sharon Carter. Ela já tinha aparecido em momento passado aí na série, mas eu não tinha detalhado ainda, porque a gente não sabia de toda a história dela no seriado até agora. A gente teve a confirmação de que a Sharon Carter realmente era o Mercador do Poder. Como eu expliquei no vídeo passado, o Mercador do Poder nos quadrinhos é um vilão que dava poderes, né? Ele literalmente tinha um mercado de poder, ele dava poderes a outras pessoas, em especial vilões. E aí na TV resolveram dar para Sharon Carter essa identidade. Nos quadrinhos, a Sharon Carter foi criada por Stan Lee, Jack Kirby e Dick Ayers. Ela apareceu pela primeira vez em 1966 na revista Tales of Suspense número 75. E assim como no MCU, a Sharon dos quadrinhos, obviamente por conta do sobrenome, também é parente da Peggy Carter. E em quase toda a sua carreira, a Sharon Carter foi agente da SHIELD, usando o codinome Agente 13, como também é nos filmes e na série. Na série ela não usou esse nome, né? Mas nos filmes que ela apareceu, em Soldado Invernal principalmente, ela era Agente 13. E ela nunca foi vilã nos quadrinhos, tá? O mais perto que isso talvez possa ter chegado foi no final de Guerra Civil, quando ela foi manipulada pelo vilão Dr. Faustus e ela atirou e matou o Capitão América, Steve Rogers. Quer dizer, isso, como eu já mencionei aqui, o Steve Rogers não morreu de verdade nessa série, mas na época todo mundo achou que ele tinha morrido e a Sharon teria matado ele, sendo controlada por um vilão. Por diversas vezes a Sharon, inclusive, teve um relacionamento com Steve nos quadrinhos e, inclusive, participou de várias equipes do lado dele, em especial Vingadores Secretos. E, além disso, aí, mais recentemente nos quadrinhos, a Sharon chega a se tornar diretora da SHIELD. Sim, lá o primeiro cargo, lá no alto. E aí a gente teve a cena pós-créditos da série, né, com a Sharon conversando com alguém misterioso no telefone e dando aquela impressão ali que ela é de fato uma vilã agora. Isso levou muita gente a crer que ela é uma Skrull infiltrada, porque a gente vai ter, né, a série da invasão secreta. Eu não sei se isso é viável, se isso vai acontecer de fato, porque se fosse para ela ser uma Skrull, talvez eles teriam deixado isso mais claro. Porque no final de WandaVision a gente teve de fato uma personagem se transformando em Skrull aí na frente de outros personagens, enfim. Então eu não sei se de fato isso vai ocorrer, se ela vai ter um outro caminho por aí. Talvez ela esteja mais ligada com a questão do agente americano, que eu vou falar logo depois, mas a gente só vai descobrir isso em futuras produções. E aí, agora sim, vamos lá, a gente teve o nascimento do agente americano nesse episódio. John Walker ali ajudou na luta contra os apátridas no final, né? Mas, de fato, ele continuou afastado como Capitão América, mas aí ele foi como é que se fala em português? Ele foi realinhado, ele foi, como se fosse em inglês, reassign. Ele foi convocado novamente para ser agora o agente americano. Que, aliás, é uma identidade que ele carrega até hoje nos quadrinhos, tá? Como eu falei, o uniforme dele como Capitão América na série já era muito parecido com o uniforme dele como agente americano nos quadrinhos, só mudava a cor. E de fato só muda a cor agora, coisa que até o próprio personagem comenta na série. E aí pela conversa que ele tem com a Val, né, com a Condessa Val, que ela fala que as coisas vão ficar esquisitas, talvez o caminho seja realmente a questão dos Thunderbolts, que ele entre, que ele se torne um Capitão América lá do B, né, que ele seja um agente infiltrado e para fazer missões secretas pro governo e coisas do tipo sem ninguém descobrir. Mas aí a gente já tá entrando na teoria, as teorias malucas aqui, eu não faço isso nesse canal.
Nos quadrinhos, John Walker se torna o agente americano em Capitão América 354, de 1989. Aliás, é um pouco parecido com o que acontece na série. Ele se une ao Steve Rogers lutando contra o Caveira Vermelha, mas até chegar nesse ponto, né, até ter um ato de heroísmo, ele cometeu diversos atos condenáveis, e aí depois dessa luta derradeira contra o Caveira Vermelha, o Walker é afastado e ele não é mais digno de ter o título de Capitão América, ele é afastado de vez, até o Steve Rogers reassumir o manto. Só que a gente tem lá uma organização, né, um braço conservador do governo dos Estados Unidos, que gosta muito do Walker e quer que ele continue agindo, e aí eles criam uma morte falsa para o Walker e trazem ele de volta à sociedade sem revelar sua identidade, só que agora como agente americano, justamente para atuar em missões B, né, missões Black Ops, que chamam na linguagem militar da coisa, e sem revelar ao público quem é ele, o que ele faz e tal, só como de fato um agente, né, uma pessoa que é enviada a campo para fazer coisas que em operações oficiais não acontecem. Ao longo da sua história, o Walker participou da formação de diversas equipes. A gente tem aí Vingadores da Costa Oeste, a gente tem Force Works, a gente tem Invasores. Durante a Guerra Civil, o Walker, inclusive, ficou do lado do Homem de Ferro, óbvio, né? Porque ele era a favor do registro dos super-heróis, enquanto o Capitão América não era. E aí, mais depois disso, ele continuou participando de algumas equipes questionáveis, tá? Como eu já falei, o Walker sempre continuou atuando como um anti-herói dentro do universo Marvel. Ele não era um herói, ele era um anti-herói. Ele integrou aí os Poderosos Vingadores, que foi uma equipe formada pela Feiticeira Escarlate, que não era a Feiticeira Escarlate, era na verdade o Loki disfarçado. E também participou dos Vingadores Sombrios, que são uma versão maligna dos Vingadores criados pelo Norman Osborn, quando ele era Patriota de Ferro. Norman, que pra quem não sabe é o Duende Verde, do Homem-Aranha. E o John Walker participou dessa equipe como Capitão América, né? Sendo o agente americano, mas era o equivalente ao Capitão América na equipe. Durante a época que o Sam Wilson era o Capitão América, inclusive, o John Walker já tinha voltado às Forças Armadas dos Estados Unidos, e aí ele foi enviado em uma missão para recuperar o escudo do Capitão América das mãos do Sam Wilson, porque o governo não reconhecia o Sam Wilson como Capitão América. E aí os dois têm um embate lá, ferrenho, e aí tem todo o histórico da questão do John Walker, né, com aquele ciúminho de que ele já foi o Capitão América, e agora tem um outro cara ali que ele também não considera digno. Mas, enfim, são histórias bem legais, são lutas bem legais, inclusive. E aí, hoje em dia, o John Walker ainda é o agente americano. Pra quem não sabe, tem uma revista dele saindo, só dele, escrito Agente Americano na capa, saindo agora nos Estados Unidos mensalmente. Essa revista talvez chegue aqui ano que vem, tá? A gente tem um intervalo aí de mais ou menos 10 a 12 meses de publicações que saem nos Estados Unidos e que saem no Brasil. Talvez essa revista chegue por aqui ano que vem, de repente, agora que o personagem ganhou uma fama a mais, né? A Panini, que publica Marvel no Brasil, talvez se anime a publicar a série do Agente Americano por aqui. Não li, não sei dizer se é boa, mas a série tá lá sendo publicada, então tem público. Então é isso, galera. Esse vídeo fica por aqui. Eu agradeço muito quem acompanhou a série do Falcão e Soldado Invernal e também acompanhou essa série aqui no YouTube enquanto eu falava os episódios e ensinava vocês as referências e o histórico desses personagens e desses acontecimentos nos quadrinhos. Espero muito que vocês tenham gostado. Não sei ainda se eu vou fazer de Loki, porque é um negócio bem trabalhoso. Talvez eu faça um outro tipo de vídeo para Loki. Mas se vocês quiserem muito, se esse vídeo aqui render, enfim, uma série de fatores que pode ou não pode me levar a fazer vídeos iguais a esses para a série do Loki, tá? E eu também vou ter que ler muita coisa, porque teve muita fase do Loki. Todas as revistas mensais que o Loki teve, eu acho que eu não li nenhuma. Então eu vou ter que ler bastante para falar dessa série do Loki. Então, bom, vamos ver se vale a pena. Se vocês curtirem a ideia, comenta aí embaixo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo, posta em todos os lugares, posta no Twitter, Instagram, Facebook. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.